Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou o Gabriel Oliveira e é um prazer muito grande estar aqui com vocês uma vez mais, refletindo na palavra do Senhor. Se você é novo por aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui. No último vídeo que nós postamos aqui no canal, nós apresentamos Jesus como o autor da nossa salvação e mostramos que a salvação do início até ao fim é uma obra da graça de Deus. O homem não pode fazer nada por si mesmo. A salvação vem do Senhor. Esse é um ponto muito claro para nós nas Escrituras. No entanto, aqui nós devemos fazer um ponto de equilíbrio, porque muitas pessoas podem interpretar essa visão erroneamente pensando o seguinte: já que a salvação vem do Senhor, já que a salvação é uma obra inteiramente da graça de Deus, logo eu então não preciso fazer nada. Será que essa é a compreensão correta acerca da salvação? É claro que não. A Bíblia ela faz um ponto de equilíbrio muito importante quanto a essa questão. Em Hebreus 5:9 diz que Jesus é o autor da salvação, diz que Jesus é a causa da nossa salvação, mas em Hebreus 6:9 o mesmo autor fala de coisas melhores que acompanham a salvação. Então perceba, existem coisas que o autor chama de coisas melhores que acompanham a salvação. Elas não produzem a salvação, elas não geram a salvação, mas elas acompanham a salvação. E isso está em coerência com muitos outros textos bíblicos. Em Efésios 2, por exemplo, Paulo diz claramente: somos salvos pela graça através da fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, a salvação seria uma dívida, de Deus para com o homem, mas a salvação não é uma dívida, é uma dádiva, é um presente, é um dom, é um favor imerecido de Deus ao homem. Paulo deixa claro, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas adiante ele vai dizer que somos salvos em Cristo para as boas obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo para praticar boas obras. Logo, boas obras são uma dessas coisas melhores que também acompanham a salvação. Certa vez eu estava lendo um teólogo luterano que ele dizia o seguinte: o evangelho ele não exige nada da pessoa. Não exige piedade, não exige amor a Deus, não exige boa conduta, não exige bom comportamento. Ao contrário disso, o evangelho dá tudo isso para essa pessoa. O que ele quer dizer? A partir do momento em que a pessoa é salva, o Espírito de Deus vai trabalhar de tal maneira em seu coração que agora ele vai ter esse desejo por Deus, esse desejo de orar, esse desejo de ler as Escrituras, esse desejo de jejuar, esse desejo de viver uma vida piedosa, santa, esse desejo de praticar boas obras. Mas isso não é algo que vem de si mesmo, pelo seu mérito e pelo seu esforço próprio, mas é algo que foi gerado pela obra da regeneração causada pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, todas essas coisas são coisas que acompanham a nossa salvação. Muita gente é desequilibrado nesse ponto, Infelizmente, nós temos aqueles que dizem, como eu já comentei, já que a salvação é uma obra da graça, então não preciso fazer nada, e acabam vivendo uma vida não de liberdade cristã, mas uma vida devassa, uma vida de libertinagem, transformando em dissolução a graça de Deus. Mas, por outro lado, tem aqueles que estão fazendo de tudo para ser salvos, Então, se você está fazendo de tudo para ser salvo, não vai funcionar, não vai dar certo, você nunca vai ser, porque a salvação não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo já fez na cruz, e pela fé você se apropria dessa grande realidade espiritual que só pode ser efetiva na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o que nós devemos compreender é que a causa gera as coisas, ou seja, aquele que é realmente salvo por Cristo, ele vai começar a produzir essas coisas melhores que acompanham a salvação. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar acerca do seu trabalho apostólico, do desenvolvimento do seu ministério, ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas ele encerra dizendo: todavia não eu,
mas a graça de Deus para comigo. Perceba que a obra da graça de Deus não é uma desculpa para Paulo não fazer nada. Não é um subterfúgio para Paulo ficar de braços cruzados. Ao contrário disso, ele entende que é justamente porque a graça de Deus operou em seu coração, fez um milagre na sua vida, o capacitou, que ele agora pode servir ao Senhor com todo o seu coração. Então, o salvo, ele não faz o que faz, ou seja, ele não ora, lê a Bíblia, jejua e vive uma vida piedosa para tentar ter crédito com Deus no céu, para conquistar mais alguns pontinhos com Deus lá no céu, ou para conquistar a sua salvação. Ele faz isso pelo prazer de servir ao seu Senhor, sabendo que ele é digno de todo o melhor da sua vida. E agora, uma vez capacitado, energizado pela graça de Deus, o homem não só deve, como ele pode, porque ele agora foi capacitado pela graça para viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos das duas coisas, tanto da causa como das coisas. A causa gera as coisas, como eu disse, mas nós não podemos fazer dessas coisas que acompanham a salvação a causa da nossa salvação. A fé sem obras, diz a Bíblia, é morta. A salvação é pela graça, através da fé. Mas essa fé verdadeira, essa fé salvífica, essa salvação verdadeira, ela redunda em obras. Uma coisa está conectada à outra. A fé verdadeira gera obras, mas obras sem a fé não podem salvar ninguém. E nós devemos aí ter esse ponto de equilíbrio, entendendo que Jesus é a causa da salvação. Mas uma vez que eu fui salvo, há coisas melhores que acompanham a nossa salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Se esse vídeo foi esclarecedor, deixe o seu like, o seu comentário, o que você acha dessa visão. Se foi edificante para você, não deixe de compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Buscai no livro do Senhor.